Começa agora o Em Dia com a Saúde. O programa é uma parceria da TV UFMA com a Associação Médica Brasileira no Maranhão. Um espaço para falarmos sobre saúde física, mental e emocional. Tudo isso por meio de entrevistas com profissionais das mais diversas áreas médicas. Hoje vamos falar sobre os problemas relacionados à tireoide. Acompanhe as entrevistas do nosso programa, porque a partir de agora você vai ficar em dia com a saúde. Para funcionar bem, o corpo precisa estar em equilíbrio e o sistema endócrino, responsável pela liberação de hormônios no corpo, é fundamental para isso. A produção de pouco ou muito hormônio pode gerar prejuízo à saúde e os primeiros sinais de que algo não vai nada bem começam a aparecer. E esse conjunto de problemas pode estar associado à tireoide. Para saber um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com a endocrinologista Patrícia Lima. Seja muito bem-vinda ao Em Dia com a Saúde. Obrigada. Queria agradecer o convite, e a oportunidade para a gente conversar um pouco sobre esse tema tão interessante. Doutora, quando devemos procurar a ajuda de um endocrinologista? Bem, o endocrinologista é um profissional que ele trata sobre diversas doenças, A gente lembra sempre das glândulas endócrinas produtoras de hormônio, mas hoje a associação maior do endócrino é com diabetes e obesidade. Então, por essa epidemia que temos, acaba associando muito essas doenças. Diabetes, obesidade, síndrome metabólica, problemas hormonais como um todo. Mas outras glândulas como a tireoide, adrenal e até doenças ósseas também são tratadas pelo endócrino. E quando a tireoide pode ser considerada saudável? Bem, a tireoide ela é uma glândula do corpo que produz hormônios vitais. E eles são importantes desde a nossa geração intrauterina até o final da vida. Então, nós precisamos desses hormônios para estar vivos. Então, a tireoide ela produz esses hormônios diariamente e quando ela não está saudável, o paciente começa a ter sintomas diversos, como fadiga, cansaço. Para a gente saber se ela está alterada ou não, ela precisa ser avaliada principalmente através de exames laboratoriais. E quais doenças podem estar relacionadas a um problema na tireoide? Bem, a tireoide, quando ela produz hormônios demais, chamamos de hipertireoidismo. E quando ela produz hormônios de menos, a gente fala que é um hipotireoidismo. Ambas podem desencadear também várias doenças. Então, o excesso de hormônio pode causar arritmia cardíaca, problemas, doença óssea, perdas de peso, vários problemas na visão. E o hipotireoidismo pode dar alteração metabólica, de peso, colesterol, anemia. Então, tanto de mais como de menos, ela pode causar várias doenças. Pessoas estão fazendo uso de suplementos, de medicamentos e algumas extrapolam utilizando até mesmo anabolizantes. Esses elementos, eles podem desregular a tireoide? Bem, a relação dos suplementos, a nossa grande preocupação são os chamados pré-treino. Muitas pessoas tomam essas substâncias para melhorar o desempenho, para aumentar a queima de gordura. E esses suplementos, eles podem ser contaminados com hormônios tireoidianos. E isso pode gerar vários problemas. Claro que os esteroides anabolizantes, eles são proibidos e causam também muitos problemas. E existe sim relação hormonal, porque se você tem um problema em um hormônio, ele pode desencadear problemas em vários outros. Mas a relação direta dos suplementos, e para quem malha, para quem quer emagrecer, o nosso cuidado maior é sobre essa questão dele estar contaminado com hormônio tireoidiano, que não é incomum. Muitos desses suplementos importados, às vezes ele não tem lá no rótulo, Mas ali, às vezes, ele é contaminado e pode alterar o funcionamento da glândula. E falando em contaminação, o nosso dia a dia está cheio de produtos, shampoos, cremes, produtos para pele, maquiagem, esmalte. Essas substâncias presentes nesses produtos e em outros podem desregular a tireoide se eles estiverem em excesso, por exemplo? Sim, existe hoje vários estudos que mostram
que substâncias conservantes, industrializados, eles podem ser contaminados com metais pesados e várias substâncias que podem sim estar relacionadas ao funcionamento de glândulas do corpo, como também elas podem desencadear doenças autoimunes. E hoje a gente sabe que uma das doenças mais comuns da tireoide é hipotireoidismo de causa imunológica. E sim, eles podem ser causados por contaminação por esse tipo de substância. Antigamente era muito comum tinturas de cabelo, esmaltes, maquiagem sendo contaminados com metais pesados. Hoje, com a fiscalização, isso tem diminuído, mas não deixa de acontecer. Então, hoje a gente tem contato com os plásticos, né, os próprios conservantes dos alimentos, e eles podem sim estar relacionados podem desencadear doenças autoimunes. Essas pessoas que já têm essas doenças devem evitar o contato com essas substâncias? No mercado, tem alguma alternativa que seja mais limpa, mais saudável? Com certeza. Quem tem uma doença autoimune, já se sabe que tem um desequilíbrio imunológico. Então, o corpo está estranhando as próprias células. E isso, eles podem ser piorados se ela tiver contato com substâncias alergênicas. E existem substâncias hoje que a gente mal conhece. Então, eu sempre oriento os pacientes que têm doenças autoimunes que tenham, sim, uma alimentação mais natural possível, que evite o contato com industrializados, com temperos prontos, com molhos prontos, com adoçantes artificiais, assim também como a busca por alimentos orgânicos, dentro do possível. Que nós sabemos que também não é tão disponível hoje. Mas hoje o que você puder ter de alimentação mais natural, você acaba evitando o contato com essas substâncias que podem desencadear ou piorar esse desequilíbrio imunológico. E quem tem uma doença autoimune pode vir a ter outra. Falando em alimentação, muitas pessoas acabam cozinhando as marmitas da semana e colocam em recipientes de plástico na geladeira. Também aquele restinho de comida do almoço vai para a geladeira num pote de plástico e muitos desses recipientes têm uma substância chamada bisfenol. De que forma esses recipientes com essa substância podem afetar a saúde da tireoide? Sim, hoje também tem um termo que nós chamamos de disruptores. Os disruptores são substâncias que podem ser um gatilho para o desenvolvimento de doenças, principalmente as doenças autoimunes. Os plásticos, eles podem ter uma substância chamada bisfenol. Então, muitas vezes você vê na embalagem, né, livre de bisfenol, as mamadeiras, chupetas e próprios plásticos de embalagem que a gente usa mesmo para guardar os alimentos. Então, é importante ter esse cuidado na hora de comprar, porque se você tem esse contato prolongado, sim, pode ser um gatilho para o desenvolvimento de uma doença autoimune. E hoje uma das mais comuns no nosso meio é o hipotireoidismo. Doutora, existe uma relação entre sono, tireoide e sobrepeso? Ah, com certeza. Primeiro que a tireoide, quando ela não está funcionando bem, o seu metabolismo ele cai. E aí aquele metabolismo mais baixo favorece o ganho de peso. Além do que a questão do sono ruim, um paciente que dorme mal, ele tem tendência a ter desequilíbrio também no hormôniozinho muito famoso chamado de cortisol. O excesso de cortisol, aquele hormônio do estresse, ele tem uma relação muito forte com o ganho de peso. E é como eu sempre falo, os hormônios eles estão todos ligados. Nosso corpo é uma máquina perfeita. Se um hormônio não está bem, ele vai sim desregular os outros. Então o sono é interessante, equilibra cortisol e a tireoide vai funcionar também de maneira adequada. Ganho e perda de peso. Ganho e perda de peso, porque, por exemplo, à noite é onde nós produzimos os hormônios anabólicos, a testosterona, por exemplo, e o GH, que é o hormônio do crescimento. Então, assim, crianças que dormem mal, que têm sono ruim, porque têm infecções de vias aéreas, elas geralmente são crianças que podem ter problema no crescimento. Por quê? Qual é a relação? Porque não dorme bem, eu não produzo os hormônios relacionados ao crescimento. Então, pessoas que querem ganhar massa muscular, aquela pessoa que treina e que tem uma dificuldade. Eu não ganho peso, eu não consigo ganhar músculo. Às vezes o sono ruim prejudica, porque os hormônios anabólicos, eles são produzidos durante o sono. Doutora, em relação às crianças, os pais e as mães conseguem associar a problemas de saúde com a tireoide? Eles costumam levar as crianças a um endocrinologista? Geralmente, a busca dos pais ao endócrino pediatra para avaliar a criança, geralmente tem a ver com alteração de crescimento, que percebem que a criança não está crescendo bem.
Puberdade precoce está cada vez mais comum por todos esses fatores que falamos. Sobre o ambiente em que vivemos hoje, é comum ter puberdade precoce, né? E a questão do sobrepeso. Mas muitas vezes eles não têm essa correlação de um sono ruim, inadequado, por exemplo, com uma dificuldade no crescimento. E aí o profissional, quando avalia, muitas vezes trata problemas respiratórios, crianças que têm alterações respirador bucal, crianças que têm infecções, sinusites de repetição, elas podem sim ter problema no crescimento. Existe essa relação. Mas isso, muitas vezes, quando vai no especialista, que ele vai identificar. Doutora, são muitos os problemas de saúde. Mas, então, quando podemos dizer que nós estamos com uma tireoide saudável? Bem, a tireoide, ela produz o hormônio mais importante. Ele controla a temperatura do corpo, os batimentos cardíacos. Ele controla, inclusive, a umidade na nossa pele, cabelo, disposição. Então, assim, para a gente dizer que a tireoide está saudável, a gente tem que estar realmente com um estilo de vida saudável, dormindo bem, comendo bem. E aí o paciente começa a ter, mulheres, alterações menstruais, a gente também tem que dar uma olhadinha para a tireoide, peso, tem que dar uma olhadinha. Um fator importante, cognição e memória, também tem relação com a tireoide. Então, para a gente dizer que a tireoide está funcionando bem, geralmente é aquela pessoa que está se sentindo bem e saudável. Quando ela tem alguma queixa, geralmente a gente vai atrás dela. Doutora, disposição está muito associada a uma pessoa saudável, mas muita gente que não está assim tão disposta acaba abusando do uso do cafezinho e do energético. A longo prazo, esses estímulos podem provocar um problema de saúde? Sim. Imagina que se você está precisando de incentivo, se você está precisando de um estímulo, é porque o corpo não está respondendo bem. Então, a gente acaba querendo impulsionar um corpo cansado. E aí a gente tem que ver por que esse corpo está cansado. Não está dormindo bem, está estressado, é uma rotina de trabalho que está muito extensa. Então, não é certo eu ficar estimulando esse corpo cansado. É claro que a cafeína, os energéticos, que além de ter cafeína, tem outra substância chamada taurina, ela acaba, sim, melhorando seu desempenho. Mas, às vezes, eu vou sobrepondo esse estresse, esse estímulo, e o paciente depois ele vai ficando cada vez mais cansado. Qual é o problema disso? Eu posso estar relacionado além de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, uma insônia crônica, como doenças também como a própria hipertensão. A cafeína estimulante em excesso, ela tanto pode alterar pressão, frequência cardíaca, como até a questão do osso. Então, não é o melhor caminho. Se eu estou cansada e eu não estou rendendo bem, eu tenho que ver qual é o motivo. Porque se você ficar todo o tempo estimulando esse corpo, uma hora ele vai pedir arrego e aí você vai realmente ter que parar para se cuidar. Doutora, muita gente tem medo de ir ao médico com medo de encontrar um problema de saúde. Um dos mais temidos são os nódulos. Na tireoide é possível que eles apareçam, mas é possível identificar apenas apalpando e assim procurar uma ajuda médica? Ou é preciso ir antes e procurar esse especialista? Com certeza. Assim, a tireoide é muito comum ela formar cistos, porque ela é uma glândula. Então, ela faz um acúmulo de líquido, é normal, mas ela também pode formar nódulos. A prevalência disso na população é em torno de 50%. Então, é extremamente comum. E com o passar da idade, isso vai se tornando ainda mais frequente. Para a gente conseguir palpar um nódulo, né, uma autopalpação, geralmente são nódulos que têm mais de 1 centímetro. Então, quando você percebe, ele já tem em torno de 1 centímetro. E é importante, sim, dentro da sua rotina, principalmente se você tiver uma história familiar. Se um paciente já tem um histórico de nódulo, de doenças hiper ou hipotireoidismo, é importante, sim, fazer uma avaliação com ultrassonografia. Hoje, os ginecologistas têm pedido de rotina, cardiologista tem pedido, então acaba que a gente tem diagnosticado mais. E aí vem a máxima, sim, é importante buscar, porque quem procura acha, mas é importante que ache numa fase em que a gente consiga fazer um tratamento de maneira adequada. Esses nódulos, eles podem evoluir para um câncer ou a maioria é benigno? A maioria é benigno, em torno de 50% das pessoas tem, e desses é em torno de 10% a 15% maligno.
Mas, para isso, a gente precisa avaliar qual é o nódulo que tem indicação de investigar, que não vão ser todos. Mas aí é importante buscar o profissional, porque ele vai, dentro de uma história e das características da imagem, ele vai indicar a melhor opção terapêutica. Doutora, e felicidade pode estar associada à saúde da tireoide? Com certeza. Inclusive, o hipotireoidismo é uma das causas de depressão. Que dentro de um paciente com depressão, eu preciso descartar doenças tireoidianas. Então, é sempre importante avaliar. Então, você viu tudo que a gente conversou, a tireoide está relacionada ao funcionamento do corpo todo. Chegamos ao final do nosso programa, infelizmente. A senhora gostaria de dizer alguma coisa para os nossos telespectadores? Tem alguma consideração final? Então, o recado que eu dou é justamente esse de você se cuidar da sua saúde, tentar ter um sono adequado, tentar ter um descanso, se perceber quando você estiver precisando parar, uma alimentação mais saudável. A dica sempre é descasque mais e desembale menos. Quanto menos a gente tiver contato com alimentos industrializados, menos a gente está dando oportunidade para as doenças aparecerem. E o mais importante que nós não falamos aqui, que eu sou um entusiasta da prática de atividade física, e se a gente está falando em sono e a gente está falando em saúde, a gente também tem que falar na importância de alinhar a dieta também e a prática de exercícios físicos. Mais uma vez, obrigada. O Em Dia com a Saúde de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece aqui na sua tela. E a gente volta no próximo programa com mais um tema que vai ajudar você a ficar em dia com a saúde. Até lá!